Então vamos lá, pessoal. A aula de hoje é sobre as abordagens teóricas de IHC. Então hoje a gente entra no capítulo 3. As abordagens teóricas, elas envolvem três fundamentos básicos, que é a psicológica, etnográfica e semiótica. As leis de Rick, Riemann e de Fitts, o processador humano de informação, princípios da Gestalt, engenharia cognitiva, abordagens etnometodológicas, teoria da atividade, cognição distribuída, engenharia semiótica. Então, na lei de Rick Riemann, né, ou Rick Riemann, ela relaciona o tempo que uma pessoa leva para tomar uma decisão com o possível número de escolhas que ela possui. Então, existe uma fórmula que é usada para calcular isso, em que eu tenho T, né, do tempo igual a K, que é uma constante, vezes log na base 2 de N mais 1. Isso aí é quando eu tenho um conjunto de opções iguais, com probabilidades iguais. E eu tenho outra fórmula que é T igual a K vezes PI, log na base 2, de 1 mais 1 sobre PI. Aí, onde PI é a probabilidade alternativa I, e caso tenham probabilidades diferentes. Sabendo também que a constante, ela equivale a 150 milissegundos, constante obtida empiricamente. Então, na lei de Rick-Riemann, eu tenho aqui duas opções, né? Em que, para um usuário, eu tenho que identificar qual é a forma mais rápida dele encontrar aqui um estado. Do lado esquerdo, eu tenho em ordem alfabética, do lado direito, eu tenho por região. Então, o mais rápido, com certeza, para ele reconhecer e encontrar o estado que ele quer, é por ordem alfabética. Lei de Fitts. Ele relaciona o tempo t que uma pessoa leva para apontar para algo com tamanho s do objeto-alvo e com a distância d entre a mão da pessoa e esse objeto-alvo. Então, aqui eu tenho uma fórmula que é t igual a k de log na base 2, d dividido por s mais 0,5, onde k é igual a 100 milissegundos. Então, aqui é como se eu tivesse com o mouse parado e fosse chegar nele, fosse apontar para ele. Então, como é que eu chego tão rapidamente nesse alvo? No exemplo que está sendo mostrado aqui, eu tenho o salvar, apenas o nome, tenho o salvar com o ícone. Qual dos dois é mais rápido para a gente encontrar? Com certeza é essa opção 2, porque eu tenho o ícone salvar do disquete, que mais rapidamente a gente consegue encontrar olhando para a imagem do que lendo. Então, na maioria das vezes, a gente olha para a imagem e já identifica o que é que você pode fazer com ele, né? Qual é a função daquilo. Então, mais rapidamente eu consigo encontrar a segunda opção. Aqui eu tenho outra opção, que é no Windows, né? De que forma eu chego no topo mais rápido, no Windows ou no macOS? No Windows, eu tenho aqui um topo com o nome rascunho, e aí eu venho no arquivo, editar e tal. Do lado esquerdo, eu tenho o macOS, em que não existe essa parte superior. Então, há estudos que confirmam que é 5 vezes mais rápido o macOS por ter menos elementos para eu conseguir chegar até o topo. Aí a gente pode muitas vezes considerar, eu chego mais rápido no topo na opção da direita, do Windows. Na verdade, é porque você tem o costume de usar o Windows, não porque ele é mais rápido. A lei de Fitts também, ela diz o seguinte, quando eu tenho poucos elementos para colocar numa interface, num sistema, né, no sistema interativo, eu devo alinhar ou do lado esquerdo, em uma coluna, ou em formato de linha na parte superior. Então, os elementos eles devem ficar sempre organizados dessa forma para facilitar. O usuário, ele sempre lê da esquerda para a direita, ele sempre procura elementos da esquerda para a direita. Aqui tem um exemplo de um sistema, né, um site. Ele tem poucos ícones e aí foi alinhado para a esquerda. Até que está um pouco antigo, mas a ideia é que se eu tiver pouca coisa, eu devo alinhar do lado esquerdo ou na parte superior. Na lei de Fitts também existe uma opção, né, que é o menu pop-up circular ou o Pie Menu.
esse daí, o que é que ele diz? Que se eu tiver com o mouse parado no meio, né, todas as opções ficam equidistantes, né, estão próximas do ponto onde eu estou querendo acionar. E aqui, não é uma coisa, você não costuma achar muitas opções desse tipo, mas em alguns sistemas operacionais para dispositivo móvel, você também consegue encontrar nas câmeras, nos softwares de câmera e tudo mais. Então, as opções, eles ficam no formato circular, e aí ele considera que para o usuário ele é mais rápido para encontrar essas opções. Existem também outros tipos de softwares que aparecem também em menus que utilizam esse padrão, né, o pop-up circular. Processador humano de informação. Como é que o ser humano processa a informação quando ele quando ele chega e visualiza um sistema interativo? A primeira coisa que acontece as entradas são os receptores, que são os nossos olhos, os ouvidos, o que é que ele está querendo me mostrar visualmente, ou o que é que ele está me trazendo de informação também a partir de som. A partir daí, eu começo a processar o que eu estou recebendo de informação, né? Visual ou auditiva. Daí, quando eu começar a processar, eu vou pensar, o que é que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou trabalhar com isso? O que é que ele está mandando eu fazer? E aí acontece, né, a memória de trabalho. Nesse processo, eu estou identificando o que ele está me trazendo de informação, ou escutando o que ele está me trazendo e pensando o que é que eu tenho que fazer. E pensando o que é que eu tenho que fazer. Daí chega o processador motor, que é qual a ação que eu tenho que fazer a partir dessa informação. E aí, no processador motor, eu tenho os atuadores, que é como eu vou utilizar o sistema. Então, é a forma que eu vou fazer o clique, que eu vou clicar, que eu vou manipular a partir de toda essa informação. Todo esse contexto, ele vem para uma memória de longo prazo. A memória de longo prazo é o quê? A partir do momento que eu faço isso muitas vezes, eu consigo decorar o caminho, eu consigo saber o que eu tenho que fazer com aquela informação. Então, resumindo, os olhos e os ouvidos são os receptores, percebo o que eu tenho que fazer, né? Vou agora imaginar como é que eu vou fazer, atuo sobre a interface e tenho a resposta do que é esperado para o usuário naquele sistema ou naquele design de interface. Princípio da Gestalt, eu tenho aqui alguns exemplos, né? A proximidade, as entidades visuais que estão próximas umas das outras são percebidas como um grupo ou unidade. Então, quando eu tenho muitos elementos, né, próximos uns dos outros, eu percebo que aquilo dali é uma coisa só, né? A boa continuidade. Traços contínuos são percebidos mais prontamente do que o contorno que muda em direção rapidamente. E eu tenho também simetria. A simetria, ele identifica o quê? Que objetos simétricos são mais prontamente percebidos do que objetos assimétricos. Então, se eu tenho uma imagem, se eu tenho um ícone, se eu tenho um botão dentro do meu sistema, e aí eu consigo identificar ele, se ele for simétrico, ele é mais fácil, ou seja, a parte superior é igual à parte inferior. Quando eu tenho um assimétrico, eu já não consigo identificar tão rapidamente. Similaridade. Os objetos semelhantes são percebidos como um grupo, mesmo estando misturados, eu consigo identificar as opções, né, que estão dentro da minha interface como um grupo. Destino comum são coisas que têm um movimento, né? Uma direção de movimento, tem a mesma direção de movimento, então ele também percebe-se como um grupo. Eu tenho aqui o fecho, a mente tende a fechar os contornos para completar as figuras regulares, completando as falhas e aumentando a regularidade. Nesse caso, no Windows, a gente tem aquelas bolinhas, né, que eles completam quando você está finalizando, ou iniciando, ou desligando o computador. Então, se você observar bem, aqueles pontinhos que estão rodando nunca fecha completamente. Ele sempre tem algo que é lá mostrado como tem uma abertura, mas se você olhar bem,
ele não fecha, mas na sua mente aquela opção fecha. Princípios de Gestalt. Adições recentes às leis de Gestalt podem ser percebidas como um grupo comum, né, que são objetos que estão reunidos, mesmo sendo diferentes, ou relacionadas, que são a conectividade, são objetos que têm relação com outros objetos. Percepção de cores, eu tenho cor, forma, movimento simples e profundidade estereoscópica, são características processadas simultaneamente, fazendo com que alguns elementos visuais se destaquem imediatamente da sua vizinhança. E além disso, eu tenho a estereoscopia, ou seja, conjunto de técnicas desenvolvidas para simular um mecanismo biológico da visão humana. Então, a estereoscopia é aquele teste que a gente faz, coloca o dedo na frente do nariz, pisca um olho, pisca o outro, e você tem uma percepção que o dedo está se movimentando quando ele não está. Quanto à percepção de cores, cada cor ela vai ter um significado na hora de desenvolver uma interface. Então, a gente tem que se preocupar em o que é que eu vou fazer e para quem eu vou fazer e que tipo de sistema eu estou fazendo. Então, o vermelho, né, segundo esse autor aqui, o Ari, não sei qual a pronúncia, ele pode indicar perigo ou boa sorte. Então, a gente consegue identificar várias situações em que o vermelho é perigo. Nas ambulâncias, o vermelho é perigo. Nos bombeiros, o vermelho é perigo. Né? Mas existe também, como ele fala, pode ser boa sorte, existem alguns sites, algumas empresas que adotam o vermelho também, né? As americanas usam o vermelho, o extra usa o vermelho, e nem sempre tem essa percepção de perigo. Então, é interessante a forma como você está fazendo isso, a forma como você está desenvolvendo e usando essas cores. Geralmente nos educacionais, né, nas escolas, nas instituições de ensino, o azul é o que predomina. Então, existe essa questão de você saber qual conjunto de cores eu devo utilizar para aquela interface ou para aquele sistema que eu estou desenvolvendo. E as abordagens teóricas de HC a gente finaliza, tá, com essas informações para vocês, falando das leis, né, dos princípios, e espero que vocês tenham uma ótima leitura.